vamos viver o milagre. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, nós vamos ministrar sobre fé e milagre. E o pastor Souza desceu do culto, então, na quarta-feira, do púlpito na quarta-feira. Estávamos conversando ali e falei, pastor, olha o que Deus tem ministrado no meu coração. E ele falou assim, meu irmão, vai na fé. E aí vieram mais essas confirmações. E por um acaso hoje a pastora Mara Calado, ela postou também no Instagram, um barquinho escrito para vivermos a paz de Deus em meio à tempestade. E hoje nós vamos falar sobre barco, sobre vento, mas sobre aquele que estende a sua mão e nos puxa para fora, nos coloca dentro do barco e nos traz a paz. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus porque Ele é um Deus fiel. E glória a Deus porque Ele é vivo e Ele vem confirmando então a palavra nos nossos corações. E eu creio, antes de ministrarmos aqui, eu creio, com base em tudo isso, que é tempo de vivermos os milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ministrar em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 até o 23. Amém? Glória a Deus. Nós vamos na versão NVI. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E vamos contextualizar aqui, aonde está Jesus nesse momento, para nós entendermos esse texto. O capítulo 14 de Mateus, ele nos relata, talvez, um dos momentos mais difíceis de Jesus na figura humana, porque você sabe que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus tinha sentimentos, Jesus ele sentia alegria, mas ele sentia tristeza também. A Bíblia nos diz, quando Jesus perdeu o seu grande amigo Lázaro, a Bíblia fala que Jesus inclusive chorou. E aqui no capítulo 14, o evangelista Mateus, ele começa nos relatando que Jesus e seus discípulos, eles acabaram de receber a notícia da morte de João Batista. João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que batizou Jesus, aquele então que pregava no deserto sobre arrependimento e falava que viria um, que seria o Messias, o qual ele não era nem digno de amarrar as suas sandálias. E João Batista, então, ele é morto,
mas não é morto de qualquer forma. Ele é assassinado, ele é na verdade degolado por conta do rei Herodes para fazer a vontade de Herodias. Imaginem você então que Jesus e seus discípulos, eles tinham acabado de receber uma notícia de morte, e novamente não qualquer morte, não é uma morte que eles estavam esperando, não é algo que eles achavam que iria acontecer. E eu estou falando aqui de Jesus, homem, não estou falando de Jesus, Deus, porque Jesus, Deus, sabe de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Só para nós deixarmos as coisas bem as claras aqui, tá bom? Então Jesus, ele estava enlutado, estava triste naquele momento. E ele então fala para os seus discípulos, na verdade aqui em Mateus não, mas lá quando abrimos o Evangelho de João, ele fala para os seus discípulos: vamos pegar o barco e vamos nos retirar. Vamos sair. Vamos descansar. O descansar, meus irmãos, ele também faz parte da vida. Eles tiraram ali, eles pretendiam, na verdade, tirar um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de oração, um tempo longe da multidão, porque a notícia, meus amados, era de um luto, de um primo, de alguém que antecedeu a Jesus. E a multidão ficou sabendo sobre isso. Ficou sabendo que eles iam então tirar esse tempo. Quando eles pegaram o barco e foram de um lado para o outro do rio, a multidão ela foi andando, diz o Evangelho de João. E acreditem, aliás, nós precisamos acreditar porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia fala que a multidão andando chegou primeiro que Jesus e seus discípulos no barco. E ali então, eles chegaram, e Jesus e seus discípulos desceram, e os discípulos, eu fiquei meditando muito nesse capítulo, na verdade, essa semana, e eu fiquei me imaginando ali na situação, o que eu faria se eu fosse discípulo, como seria a minha atitude, e eu imagino que os discípulos tentaram ali dispersar a multidão, mas Jesus disse: calma, eu vou atender a todos, e depois nós vamos dispersar a multidão. E aí é onde acontece o texto, o evento, a história da primeira multiplicação de pães e peixes. Tudo isso no capítulo 14 de Mateus. E no Evangelho de João, diz que quando Jesus então ele faz o milagre da multiplicação, a multidão ela começa a querer declarar Jesus como rei dos judeus. E Jesus, entendendo que os seus discípulos não compreenderiam tal ato, e não era o motivo, o porquê dele estar aqui, Jesus ele dá a ordem para os discípulos. Ele insistiu, ele ordenou: vão para o barco e vão para o outro lado da margem do rio. Vão para o outro lado do mar. Aqui está nosso texto, meus amados. Então nós entendemos que Jesus aqui ele é tentado pela multidão no sentido da multidão o declarar rei, e ele então nega, porque não é por isso que ele veio. Ele não é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei da glória. O reino dele não é aqui, nem foi aqui, o reino dele é na eternidade, onde hoje, agora, ele está preparando morada para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E meus amados, os discípulos então, eles entraram no barco e eles começaram a navegar para o outro lado do rio. O que é interessante aqui é que o versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Numa versão mais clássica, eles dividem, porque o povo judeu dividia assim: primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Então aqui é o entardecer. A palavra fala que Jesus, ao entardecer, subiu ao monte para orar sozinho.
Então nós entendemos que os discípulos a essa altura, entre 6, porque a primeira vigília é entre 6 e 9 horas da tarde. Entre 6 e 9 horas, olha o curso de teologia fazendo efeito, gente. Amém? Glória a Deus. Então, entre 6 e 9 horas, o povo, os discípulos já estavam no mar, navegando, estavam segurando o timão do barco, Adilson, e Jesus estava sozinho, ao entardecer, no monte, orando. O que nós podemos entender aqui? Jesus, muito educado, como sempre. Muito simples, como sempre. Jesus, ele atendeu a multidão. Ele dispersou a multidão, mas dispersar a multidão aqui, não é no sentido de chegar e dar tchau, não. Jesus, ele, mesmo tendo entendido que ele precisava se retirar um pouco, na multidão, quando ele viu a multidão ali, ele atendeu a multidão. Não só atendeu, como fez milagres, como ensinou e fez o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Então, meus amados, Jesus, ele exerceu o seu ministério ali até o fim, até a última pessoa. Depois, ele se retirou e foi orar sozinho. Existem lutas, existem batalhas, existem momentos que somos só nós e Deus. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele subiu ao monte para orar sozinho. Ele subiu ao monte para procurar auxílio do Pai, ajuda do Pai, para se revestir. Então nós podemos entender aqui como uma primeira lição, que existem momentos, existem situações, que somos nós e Deus. E eu tenho certeza que Jesus tinha experiências maravilhosas com o Pai, assim como eu e você. Se não já tivemos, nós temos e nós ainda teremos. Porque Jesus, ele é presente. Ele foi no passado, ele é hoje e ele será eternamente. Amém? Glória a Deus. Mas o barco já está... vamos lá. É isso mesmo, 24. Mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O mar da Galileia, meus irmãos, que era onde estava acontecendo as coisas aqui. O mar da Galileia, ele de uma margem à outra, ele tem aproximadamente 13 quilômetros. Mateus não relata isso, mas em João diz que os discípulos estavam entre 5 e 6 quilômetros da margem. Então, onde estavam os discípulos? No meio do mar. Exatamente no meio do mar. Ou nem para frente, nem para trás. No meio. E o que tinha no meio do mar? Uma tempestade. E o que estava acontecendo com o barco? Estava quase tombando. Estava quase naufragando. As ondas dali, elas eram terríveis, diz a palavra. O mar estava revolto, e bem revolto. Tanto é que naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje, muito menos a tecnologia que se tem hoje, mas até nos dias de hoje, para navegar exatamente onde os discípulos estavam aqui, é necessário autorização, é necessário verificar vento, porque é uma região terrível com relação à ventania. Segunda-feira, eu acho que todos nós aqui recebemos um alerta, não foi? E como foi para você receber esse alerta? Longe da sua casa, longe da sua família. Porque até então nós ouvíamos, né? Nos telejornais aí, na internet, que teria uma reviravolta no tempo, que teria vento, que teria inclusive talvez granizo. E aí a gente recebe o alerta. Todo mundo ao mesmo tempo. Defesa Civil, fortes chuvas, fortes ventos. E aí você vê na TV o que a força do vento ela é capaz de fazer. Num dos bairros aqui nobres de São Paulo, até janela de prédio caiu. Se imagine nessa situação, meus irmãos. Se imagine na situação dos discípulos. Primeira vez que eu vi esse texto, pelo menos que eu me lembro,
foi na escola dominical. Antigamente não se tinha telão. Era um flop sharp, né? De aquele material verde que as professoras colavam as figuras, lembra? Só tirar e pôr. Isso, era isso. É a primeira vez que eu me lembro desse texto. E eu fiquei maravilhado ali com o quê? Com Jesus andando sobre as águas. Mas existem coisas aqui que nós precisamos destrinchar, como nós estamos fazendo aqui agora. A situação dos discípulos. Nós estamos terminando agora, se Deus quiser, na próxima semana, o discipulado dos homens. E uma das coisas que a gente mais aprendeu é não julgar o outro. Porque a gente não sabe o que tem por trás da história da pessoa. A gente não sabe o porquê a pessoa reage de uma determinada maneira. Então, meus irmãos, vamos nos colocar lá, há mais de 2000 anos atrás. Vamos nos colocar naquele cenário. Imagine que eu e você, nós somos um dos discípulos. Estamos naquele barco, totalmente à deriva, com ondas gigantes, mar revolto e um vendaval terrível. Esse era o cenário dos discípulos. E Jesus onde estava? Orando, no monte, com o Pai, observando tudo aquilo. Jesus sabia que aquilo iria acontecer, porque Ele é onisciente e onipresente. Então, meus amados, ali foi a permissão de Deus. Os discípulos passaram por aquilo para provarem do milagre de Jesus, para ter mais uma experiência extraordinária com Cristo, porque até então nunca se tinha visto ninguém andando sobre as águas. Aliás, é algo comum isso? Não. E eu me lembro quando eu era criança, depois que a gente escutou, né, essa história na escola dominical, aí teve um acampamento logo em seguida, e tinha uma piscina, e aí a gente brincava, vamos andar sobre as águas, vamos lá. Coisa de criança, meus irmãos, coisa de criança. Por isso que eu quero te convidar, vamos analisar esse texto, vamos olhar esse texto, a essência desse texto, o que tem contido nesse texto, meus amados. Esse era o cenário totalmente aquém do desejado. Esse era o cenário dos discípulos. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Numa versão mais clássica, na quarta vigília, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quarta vigília, meus irmãos, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Jesus poderia ter ido na primeira vigília? Poderia. Poderia ter ido na segunda vigília? Claro que poderia. Até mesmo na terceira. Ele poderia nem ter deixado os discípulos passarem por aquilo. Mas sabe por que Jesus foi na quarta vigília? Porque diz estudos que a quarta vigília do sono é a hora que os nossos reflexos são os piores. É a hora que você não consegue ter reflexo e é o seu melhor sono. Pode reparar isso. Que se você usa aqueles relógios, o smartwatch, né? Lá às vezes tem lá, sono profundo. Ele vai marcar ali, entre 3 e 6 horas da manhã. É a hora, meus amados, que o homem já realmente não responde por ele, já é mais difícil. Jesus vai bem nessa hora. Sabe para quê? Para mostrar para os discípulos que não é pela força deles. Eles já estavam remando há 9 horas, gente. Eles já estavam remando há 9 horas. Eles já estavam enfrentando o mar há 9 horas. Há 9 horas eles já estavam com vendavais contrários, com o mar revolto, com o barco talvez naufragando ali, há 9 horas. E há 9 horas eles não conseguiram atravessar 13 quilômetros do mar da Galileia. Jesus vai nessa hora para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele tem todo o poder, para mostrar que tudo está sobre os pés dEle. Amém, meus amados? Então, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele anda sobre a sua situação, Ele anda sobre os seus problemas, Ele anda sobre as suas dificuldades, Ele andou sobre as águas, Ele andou ali sobre as águas para
Salvar os discípulos. Se ele é um Deus de ontem, de hoje e será eternamente, ele anda sobre os seus problemas. Ele anda sobre as suas dificuldades. Ele anda para provar que ele sabe de tudo, que ele está acima de tudo. Amém? Glória a Deus. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Era a cultura da época, acreditar em fantasma. E vamos combinar, vamos fazer um exercício de nos colocarmos lá. Vamos combinar? Jesus, no breu, na hora mais escura, aparece Jesus andando sobre as águas, no meio do mar, você com vento, com um barco quase tombando, quase na deriva. Concordam que nós iríamos ficar aterrorizados? Talvez pensaríamos que seria um fantasma, se estivéssemos ali à época, porque era a cultura deles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Nas situações que eu e você estamos enfrentando, ou que enfrentaremos, as palavras de Jesus são: coragem, não tenham medo, sou eu. Amém? Sou eu. Coragem, não tenham medo. Ele sabia do que os discípulos estavam passando. Quando ele ficou lá no monte orando, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas ele queria que os discípulos tivessem experiências com ele. Ele queria que eu e você estivéssemos nessa noite lendo isso e aprofundássemos ainda mais a nossa fé nele, a nossa confiança nele. E quando enfrentarmos alguma dificuldade, alguma situação, podemos dizer e lembrar: coragem, porque eu estou com vocês. Amém? Glória a Deus. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro duvidou de Jesus. Pedro duvidou de Jesus. Mas eu fazendo essa análise do Vinícius lá naquela época, eu não teria a ousadia de Pedro. Eu confesso para os irmãos que eu não teria a ousadia de Pedro. Eu teria talvez ficado lá no fundo do barco, só aguardando a tempestade, o vento passar, o mar se acalmar, porque eu sabia que Jesus estava ali, então agora estamos sob controle. Pedro foi ousado, irmãos. Pedro foi ousado. Às vezes Deus está esperando que eu e você sejamos ousados na presença dele também. A igreja entende isso? Vamos ser ousados. Pedro, ele duvidou, mas ele pediu: Senhor, se és tu, faz-me ir andar contigo sobre as águas. Faz-me ir até aí andar sobre as águas. Pedro quis provar do milagre, meus irmãos. Amém? Pedro foi ousado. Que eu e você nessa noite sejamos mais ousados nos nossos pedidos. Amém? Nós confiamos em Cristo. Nós sabemos em quem nós cremos. Mas não vamos ficar esperando simplesmente acontecer. Pedro estava ali no problema, juntamente com demais discípulos. Todo mundo queria a mesma coisa, mas quem ousou foi Pedro. Que nessa noite, Deus levante Pedros aqui, em nome de Jesus, nesse sentido, de sermos ousados para viver o milagre. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: venha, venha. Você já está na situação, venha. Nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Nós já deixamos Cristo conduzir as nossas vidas. Cristo estava conduzindo a vida dos discípulos aqui.
Eles não estavam fazendo nada diferente do que era a vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Aliás, eles estavam sob a direção de Cristo, que ordenou para eles: vão para o outro lado. Nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre vai ser um céu de brigadeiro as nossas vidas. Para nós chegarmos em algum objetivo, nós precisaremos passar por algum vendaval, por algum mar revolto. Muitas vezes sob a direção de Jesus. Mas Ele está conosco. Ele estava ali. Ele estava ali com Pedro, com os discípulos. Pedro foi ousado. Como Pedro foi ousado, ele falou: vem, vem, anda sobre as águas. Vem viver um milagre. Jesus está falando nessa noite para você, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco todos os dias. Ela está falando: vem viver um milagre. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Nas nossas vidas, muitas vezes, é assim que acontece. É assim que acontece. Nós estamos ali nas nossas situações, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, pedimos para o Senhor: queremos viver um milagre, ser conosco, me ajuda, esteja comigo. E aí está dando tudo certo. E aí a sua fé está em Jesus, seus olhos estão em Jesus. E de repente você volta a olhar para a situação. E quando você olha a situação, você submerge. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro olhou para a situação. Há mais ou menos 6 anos e alguns meses atrás, o Daniel estava internado. Nós não sabíamos da gravidade do quadro ainda. Um pulmãozinho do Daniel parou, o pulmão direito do Daniel parou. Nós estávamos no vendaval. Nós estávamos em águas revoltas ali. E aí, o primeiro antibiótico começou a fazer efeito no segundo dia. Aí a fé cresce, meus irmãos. Aí a fé cresce, aí você fica grande. Glória a Deus. Ei, Jesus está conosco. No segundo dia. No terceiro dia, caiu a imunidade. O antibiótico já não fazia mais efeito. Aí já vem a equipe médica: vamos trocar o antibiótico, vamos... Meus irmãos, eu estive como Pedro ali. Aliás, aqui não tem nenhum super crente. Eu estive como Pedro ali. Você está no alvo, você está ali olhando para Jesus, você está vendo o milagre, e de repente a situação ela piora, ela volta, e você, em vez de continuar olhando o milagre, você olha a situação. Aí a nossa fé começa a submergir. Você vê o problema crescendo. Mas nessa noite, meus irmãos, nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Não nos problemas. Não nos problemas. Ele está conosco. Ele está conosco. Aí estava aqui na igreja, o pastor Alencar me chamou e falou assim: Vinícius, perguntou do Daniel. Falei para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim: Vinícius, isso está acontecendo para que vocês tenham experiências com Cristo. A tempestade vai passar. E hoje nós vivemos aí o milagre. Um garoto de bateria 100, que nunca acaba, né? Um garoto agitado, graças a Deus, meus irmãos. Então eu quero convidar vocês, quero incentivar vocês. Não vamos olhar o problema, mas pela fé vamos viver o milagre. Amém? Amém? Quantos Pedros tem aqui nessa noite? Que Deus nos levante mesmo, que Deus nos capacite, meus irmãos. Pedro era discípulo de Jesus, mas muitas vezes ele falava antes de pensar, mas ele era discípulo de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus. Pedro foi ousado.
que nós sejamos ousados também, porque quem ousa vive milagre, meus irmãos. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. 31. A oração de Pedro: Senhor, salva-me. Olha que oração cumprida, gente. Senhor, salva-me. Muitas vezes você pode pensar: será que a minha oração está passando do teto? Eu estou orando, orando, orando e não está acontecendo. Eu estou orando, 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 eu não vejo Jesus me responder. Olha a oração de Pedro: Senhor, uma palavra, salva-me. Duas palavras. Jesus responde a sua oração. Jesus está ouvindo a sua oração. Amém? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então não fica com essa dúvida de que se sua oração está passando do teto, porque a sua oração, ela passa sim, e ela chega no trono de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós já falamos aqui sobre a atitude de Pedro, sobre ter a fé, sobre olhar para Cristo. E Jesus pergunta para Pedro, homem de pequena fé, de pouca fé, por que duvidaste? Pedro estava vivendo o evangelho com Jesus. Eu quero que você me entenda no melhor sentido da palavra. Eu e você, nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque nós não vivemos com Jesus lá, naquela época, mas nós andamos com Cristo pela palavra dele. Nós andamos com Cristo por conta do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Nós andamos com Cristo, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós andamos com Cristo e nós sabemos o final da história. Jesus, ele é levado à crucificação, mas nem a morte pôde detê-lo. Jesus, ele ressuscitou. E a palavra diz que ele está à direita de Deus Pai. Ele advoga por nós. Então, meus amados, Jesus está aqui. Nós temos essa convicção, nós já sabemos o que aconteceu, ele já venceu. Ele já venceu. Qual que é o nosso privilégio? De conhecermos o final. Pedro estava vivendo juntamente com os discípulos, mas eles ainda não sabiam o final, mas eles tinham um propósito. Eu e você, nós temos o propósito, nós conhecemos a história. Então, meus amados, não sejamos pessoas de pequena fé. Vamos aprimorar nossa fé cada vez mais, cada dia mais, porque eu tenho certeza, se a gente abrir o microfone aqui, todos vocês, eu me incluo, nós temos pelo menos uma situação em que nós tivemos fé e Deus fez um milagre. É verdade? Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é vivo. Não existe livro mais atual que a Bíblia. Jesus, ele está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Então, meus amados, vamos fortalecer nossa fé cada dia mais, cada vez mais, com nossos olhos fixos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Quando entraram no barco, o vento cessou. Meus amados, olhem que cena, olhem que cena. Calma aí, Pedrão. Olhem que cena. Pedro pede socorro. Senhor, salva-me. Jesus, ele estende a mão. Homem de pequena fé. Mas ele faz Pedro andar sobre as águas de novo. Ele faz Pedro andar sobre as águas novamente. Uma vez mais. Pedro vive o milagre mais uma vez. Sabe o que acontece, meus amados? Se alguma situação, se algumas vezes nossos olhos eles se desviam de Cristo, eles se desviam da fé, e nós nos sucumbimos ali, o mar eles nos submerge, Jesus novamente, outra vez, por causa do seu amor, ele estende as mãos para nós, e ele nos traz para o barco.
Ele nos traz para o barco, e o barco então tem paz. As águas cessam, as águas se tranquilizam, o vento para. Esse é Jesus, meus amados. Esse é Jesus, que está sempre pronto a nos ouvir, que está sempre pronto a estender as suas mãos poderosas para mim e para você. Basta simplesmente uma coisa: Jesus, ele é educadíssimo. Jesus, ele só age quando eu e você permitimos. Jesus, ele só age quando eu e você pedimos. Jesus, ele só age quando nós entendemos que nós, por nossas forças, meus amados, não dá. Pela nossa circunstância, pelo que somos, pelos nossos diplomas, não. Jesus, ele age quando nós dissemos: Senhor, salva-me. Senhor, sê comigo. Senhor, estenda as mãos. Senhor, vai na situação comigo. Senhor, vá na dificuldade comigo. E mesmo que nós desviarmos o nosso olhar de Cristo por algum momento e submergirmos no mar, submergirmos ali em alguma situação, olharmos um problema, um tamanho do problema, um gigante do problema, Ele está lá, novamente, para estender as mãos e nos trazer de volta à tona, para estender as mãos e nos colocar no barco, e como diz a palavra, o vento cessar. Amém? E eu e você desfrutarmos do amor de Cristo, da paz de Cristo que excede todo entendimento humano. Amém? A igreja em pé. E o versículo 33 termina o texto assim: Então os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém? Nessa noite, que eu e você possamos dizer em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus está conosco, que verdadeiramente Ele nos abraça, que verdadeiramente Ele está conosco em toda e qualquer situação, que verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Ele e deixamos Ele conduzir a nossa vida. Se eu e você estamos aqui nessa quarta-feira, é porque nós entendemos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Amém? Enquanto o grupo de louvor